Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. Esse é mais um vídeo do conjunto de aulas que nós temos sobre transferência de calor por convecção. A gente continua falando sobre convecção interna e agora nós vamos passar para a segunda condição. Falamos na última aula de condições de fluxo constante de calor na superfície, agora vamos falar de temperatura constante na superfície. Nesse caso aqui, ó, se a gente pegar a dedução que nós fizemos na última aula, pegar um volume de controle, como esse marcado em amarelo, faz o balanço de energia, considera aquelas condições, a temperatura média na entrada, a temperatura média mais um DTM, uma diferencial de temperatura média na saída, você vai ter eventualmente aqui uma transferência de calor, tá? Se essa temperatura aqui está diferente, desde que essa temperatura, assim, naquele balanço de energia tinha um fluxo de calor, né? Aqui o fluxo de calor ele vai ser variável, a temperatura está constante, mas o fluxo de calor vai variar ao longo de x. Só que enquanto essa temperatura de superfície for diferente da temperatura média que está aqui dentro, vai ocorrer um fluxo de calor. Se essa temperatura de superfície for maior do que a temperatura média, vai ter um calor fluindo aqui para dentro. Só que esse fluxo de calor agora ele não é mais constante. O constante é a temperatura. Então a gente faz esse balanço, você vai chegar na mesma equação que a gente chegou, por isso que eu dei o Ctrl+C, Ctrl+V da última aula, que é essa expressão aqui embaixo, ó, que está só a derivada da temperatura média ao longo de x, a variação da temperatura média ao longo de x é igual ao fluxo de calor da superfície vezes o perímetro dividido pela vazão máxima vezes Cp. Beleza? Só que agora o nosso fluxo de calor que está aqui demonstrado, deixa eu marcar ele aqui em amarelo, esse fluxo de calor agora ele não é mais constante, o constante é a temperatura, então a gente tem que expressar ele pela nossa forma da lei do resfriamento de Newton que nós temos para tubos. A gente lembra que é a mesma coisa, a gente vai ter um fator H, né, um H que agora, só que multiplicado pela temperatura da superfície, não é mais menos a temperatura infinita, como era no caso da convecção externa, é a temperatura média que a gente tem internamente no fluido. Tá? Nessa condição aí, a gente já definiu aqui também uma coisa importante. Já definiu que essa diferença da temperatura de superfície menos a temperatura média, a gente chama ela de ΔT. Ela que é o nosso ΔT importante que a gente quer analisar. Agora vamos falar um negocinho importante aqui. Ó. Esse ΔT é igual à temperatura de superfície menos a temperatura média. Então a gente pode reescrever a temperatura média da seguinte maneira. Deixa eu escrever aqui. Ó. Temperatura média ela é igual a, deixa eu ver, vai passar para o outro lado, vai ser igual a TS menos o DT, deixa eu ver, não, como é que é? Menos o D, menos o ΔT, é isso aqui, ó. Nossa senhora, confundi tudo. TS menos ΔT. Agora, se eu tiro a derivada disso daí, fazer um diferencial de TM, né? Seria um diferencial de TM, seria igual aqui, ao diferencial da temperatura de superfície menos o diferencial dessa variação de temperatura. Só que a temperatura de superfície, isso aqui, ó, é igual a zero, porque ela é constante, né? No nosso problema agora ela é constante, ou seja, esse diferencial de temperatura média ele é igual a menos o diferencial da diferença de temperatura ΔT. A gente vai substituir isso aqui dentro desta formulação aqui em cima. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser trazer aqui para baixo. Vou falar que agora a gente está trabalhando com isso. Ó, se era dTm sobre dx, agora é menos, porque tem esse menos aqui, ó, menos d ΔT, então vai ser menos d ΔT, a variação da diferença de temperatura ao longo de x. Isso daqui, daqui a pouco eu vou falar se faz sentido para vocês. Isso daqui vai ser igual a P, o perímetro, dividido pela vazão máxima vezes Cp. Opa, tem uma coisa estranha aqui na tampa na ponta do meu negócio de escrever aqui, ΔT vezes H, que é o coeficiente de convecção, coeficiente convectivo, né, que nós temos de transferência de calor, e aqui vai ter o que é a nossa diferença de temperatura, deixa eu substituir ela, vai ser o ΔT, beleza? Isso daqui tem uma questão seguinte que eu queria chamar a atenção para vocês. Olha só, se nós fizermos um gráfico, vamos fazer um gráfico aqui do lado, tá? Fazer um gráficozinho aqui. Como é que eu vou fazer isso, hein? Eu poderia fazer de outra forma. Cara, acho que eu vou fazer assim, ó. Eu vou puxar essa discussão toda aqui da última aula, essas equações, para o lado de lá. O bom de ter um quadro virtual é isso, né? Eu posso simplesmente chegar aqui, pegar todo mundo aqui, ó, meu quadro virtual e jogar para o outro lado. Acabou que eu matei o X ali, né? O X estava aqui bem escrito que eu matei ele, ó. O bom de ter um quadro virtual é isso, eu posso simplesmente jogar ele aqui para o outro lado, eu não preciso apagar e escrever. Eu vou desenhar aqui embaixo um gráfico da seguinte maneira. A partir da região onde eu tenho a camada limite já desenvolvida, vamos supor que a camada limite térmica também já está desenvolvida, tá? Nessa condição aqui, ó.
nessa condição aqui a gente vai ter o seguinte, vai ter a temperatura ao longo de x. E aqui eu vou ter a minha temperatura média, a minha temperatura de superfície primeiro. A minha temperatura de superfície é uma constante, vamos supor que ela é sempre maior do que a temperatura média, tá? A minha temperatura média está menor do que essa aí, ou seja, eu tenho o fluxo de calor da superfície para dentro do fluido. O que acontece com a minha temperatura média? A temperatura média ela vai se aproximando dessa daqui, ó. Seria um negócio mais ou menos, ó, vou voltar nas splines aqui, ó. Ela começaria, vou ver se eu tenho um desenho aqui para me inspirar. Porque agora eu peguei o livro, viu gente, o livro físico. Transferência de calor por convecção, transferência de calor e massa, fundamento, segunda edição do Encropéria e DeWitt ainda, da época que eles escreveram, isso aqui é antigo. Fui lá na biblioteca e peguei, para poder me ajudar aqui com algumas coisas. Eu ver se eu acho, tá aqui, ó. Tá aqui, beleza. Então essa daqui ela teria essa forma, ó. Sairia daqui de uma temperatura de entrada, ó, e viria mais ou menos assim, ó. Tá? Ou seja, sairia aqui de uma temperatura de entrada, vou chamar isso aqui de temperatura média na entrada, tá? E aqui seria a temperatura média na saída, isso daí. Ela vai se aproximando uma da outra, sabe? A temperatura média, como a gente viu lá nos gráficos anteriores, se eu chegar lá naqueles gráficos anteriores que a gente tinha, esse aqui, ó, a gente vai vendo que essa barriga que tem para dentro ali da distribuição de temperatura ao longo do tubo, ao longo do raio, ela vai ficando cada vez menor, né? Vai diminuindo, vai ficando cada vez mais retão. E esse retão, essa concavidade aqui, ficando cada vez menor, ou seja, isso indica que a gente está se aproximando da temperatura, onde a temperatura média vai ser igual à temperatura da superfície. E aqui em cima, é óbvio, né, que eu estou desenhando essa parte vermelha, esqueci de marcar aqui, mas isso aqui é a minha temperatura da superfície, tá? Ou seja, vai tendo essa aproximação, ou seja, a minha diferença de temperatura, ela vai mudando ao longo do tempo. Olha aqui, por isso aqui que eu estou querendo dizer, ó, que isso daqui, deixa eu botar aqui esse double arrow aqui, eu vou marcar isso aqui da seguinte maneira, ó. Isso daqui, ó, é a diferença de temperatura, ó. Isso aqui é a diferença de temperatura, isso aqui é a diferença de temperatura. Você está vendo como ela vai mudando? Ela vai mudando ao longo do tempo, ou seja, aqui eu tenho um ΔT, aqui eu tenho outro ΔT, aqui eu tenho outro ΔT, ou seja, o meu ΔT, a diferença de temperatura, ele depende de x, ele vai variar com x. E pior do que isso, né? Além disso, não só ele vai variar com x, ele tem uma natureza exponencial, tá? Ele tem a natureza desse decaimento, dessa aproximação dessa temperatura, ela é exponencial também. Então ela é pior ainda do que a gente estava imaginando. Eu vou mostrar como é que é essa natureza exponencial, como é que a gente chega nela. Porque aqui a gente vai partir dessa equação agora, a equação que a gente acabou de demonstrar. Mas assim, enfim, a parte física a gente já compreendeu, né? Já olhou para a física, já sabe, agora eu sei o que a física vai me dizer aí. Isso vai ser o que eu espero dela. Agora eu vou pegar essa equação em preto aí que está no quadro e vou separar as variáveis, né? A separação de variáveis vai ficar dessa maneira aqui, ó. Vou acabar fazendo então um d ΔT dividido por ΔT, certo? E do outro lado eu vou ficar com igual a menos P sobre m.cp e vou ficar com o h vezes dx, tá aqui, ó. E isso daqui eu vou integrar dos dois lados, vou integrar essa parte aqui, vai ficar de um ΔTi, uma variação de temperatura em qualquer ponto. Se eu faço, por exemplo, uma análise aqui agora em um volume de controle, o que eu teria aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, de entrada, que seria o meu ponto I, entrada, e aqui eu teria uma saída do meu volume de controle, aqui eu vou ter uma variação de temperatura em I, e aqui eu vou ter uma variação de temperatura em O, ou seja, o ΔT está mudando, entendeu? ΔT muda com X. Então aqui eu tenho isso, eu tenho uma variação de temperatura em I, eu tenho uma variação, um delta local mesmo de temperatura na saída. E aqui eu vou integrar também, vou integrar isso aqui, ó, na minha análise, vai ficar de 0 até L, ou seja, eu estou querendo achar essa integral ao longo de um caminho. E agora eu não estou mais pensando só nesse meu volume de controle pequenininho aqui que eu separei, não. Estou pensando que eu quero achar um coeficiente médio ao longo de toda a tubulação na região desenvolvida, tá? Na região onde está desenvolvida, ó, onde eu tenho a solução conhecida aí para o meu escoamento. Então nessa região, o que é isso aqui, ó? Se eu puder reescrever isso daqui, deixa eu ver como é que vai ficar, né? Vai ficar de 0 até L, H. Tá, essa expressão aqui eu posso reescrevê-la da seguinte maneira. Eu vou reescrever isso aqui assim, ó. Isso daqui, essa integral, eu sei o que é, né?
é a integral de 1 sobre x, integrar dx de 1 sobre x é o quê? É o logaritmo de x, é o logaritmo neperiano de x. É a mesma coisa que eu vou ter aqui. Então isso aqui vai me dar o ln de... Aí eu vou botar o meu ΔX aqui, ó, ΔT na saída dividido pelo meu ΔT na entrada. Isso aqui é o meu lado esquerdo da equação. Isso aqui é igual a menos P dividido por m.cp, isso aqui não varia com x, a gente sabe que esse perímetro não varia com x, não é pressão nesse caso, tá? Ficar atento com isso aí, não varia com x. E isso aqui, ó, se eu reescrevo essa formulação dessa forma aqui, ó, 1 sobre L, a integral de 0 a L de h dx, e como eu botei esse L aqui embaixo, eu vou botar um L aqui em cima para ele cancelar. O que é isso aqui mesmo? A gente já definiu isso aqui ao longo do curso, né? Isso aqui a gente já sabe o que é, isso aqui é o h barra. Ou seja, isso estou definido, eu estou encontrando um coeficiente de troca de calor médio ao longo de toda essa distância aí. Um h barra, eu vou até botar, né? Um h barra ao longo de uma distância L. Ou seja, já está definida aí essa minha consideração. Se eu vou agora, eu tendo isso aqui vale, então essa minha expressão vai ficar da seguinte forma. Ó. Minha expressão fica assim, então fica logaritmo neperiano de ΔT na saída dividido pelo ΔT na entrada é igual a menos PL dividido pela vazão mássica CP vezes o H barra de L. Ou seja, essa expressão aqui é a expressão que está pela qual eu vou conseguir encontrar esse H barra. E isso aqui vale somente quando eu tenho o que? Essa expressão vale quando eu tenho a temperatura, ó, somente para a temperatura de superfície constante, tá? Ela é fixada nesse caso. Eu tendo esse valor aí, agora vamos passar para a parte de baixo aqui, que eu consigo elevar os dois lados, né? Eu tiro o exponencial dos dois lados e vai ficar isso aqui, ó. Aí minha expressão se torna essa. Eu vou já abrir esse ΔT0 aqui. Esse ΔT, como ele é o ΔT na saída, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ficar assim, é um ΔT na saída dividido pelo ΔT na entrada, que é igual a temperatura de superfície menos a temperatura média na saída dividido pela temperatura de superfície menos a temperatura média na entrada. Isso aqui é igual ao exponencial de tudo isso que está aqui, ó. Então vou só copiar essa parte aqui também, ó. Copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou só diminuir aqui um pouquinho porque está bem grande, né? Opa, vou diminuir assim, ó. É o exponencial disso aí. O número de Euler elevado a isso tudo aí, beleza? Então essa aqui é a informação que eu tenho se eu precisar encontrar encontrar as minhas, se eu tendo a temperatura média na entrada, a temperatura média na saída, eu conseguiria a partir disso aí, de uma forma encontrar o coeficiente de troca de calor, né, ao longo de uma certa distância L. Essa expressão aí, ela tá, deixa eu ver, isso aqui também vale. Se você pega essa solução aqui agora e pensa que você está integrando não ao longo de um comprimento L, mas ao longo até uma certa distância, por exemplo, você não quer avaliar ao longo de toda essa tubulação aqui, ó. Eu quero avaliar só até um certo ponto X, eu quero chegar do zero até, sei lá, até esse X aqui, ó, até um X arbitrário. Eu faço então eu consigo encontrar o meu coeficiente de troca de calor, H até x, usando essa expressão. Só preciso reconhecer que eu vou ter que utilizar a minha temperatura média. Quando eu calcular isso daqui, ó, essa temperatura média é a única que é dependente de x, né? Nessa equação que eu acabei de escrever, eu tenho que me atentar a isso daqui, ó, que essa temperatura média, deixa eu ver se eu consigo expressar isso aqui de uma maneira, colocar só isso aqui, ó, a temperatura média que está aqui na saída, ela é a única que vai ser ainda dependente de x, tá? O resto não tem mais dependência de x. A temperatura de superfície ela não varia com x, a temperatura de média de entrada, se eu considero sempre a partir da mesma entrada, também não varia com x, mas a temperatura média de saída varia com x. É a mesma coisa que a gente fazia para convecção externa, né? Você fixa a sua mão num ponto esquerdo e fala, a partir daqui até lá eu consigo calcular qual que é daqui, ó, no ponto inicial do meu problema até essa distância aqui eu consigo calcular qual que é o meu coeficiente médio de transferência de calor. Se eu quiser mais um pouquinho, eu tenho que avançar assim, mais um pouquinho avança assim, assim, enfim, você vai calculando isso daí. De certa forma, a gente poderia, depois de definir essa expressão aqui, nós poderíamos definir, né, e o livro trata disso, né, que nós poderíamos definir a nossa troca de calor por convecção
dessa forma aqui, ó, se fôssemos olhar de uma maneira ao longo desde uma entrada até uma saída, né, que a gente queira definir para uma tubulação. Né? Você poderia definir a nossa troca de calor por convecção, ó, a troca de calor poderia ser definida como isso aqui, ó, como dessa forma, seria uma troca de calor por convecção, que seria igual a M vezes CP, MCP, e aí a gente teria, né, aquela definição que a gente já trabalhou ela aqui, né, que é falar que seria uma temperatura média na entrada menos temperatura média na saída, mas você tendo essa influência da temperatura de superfície, seria mais ou menos isso aqui, ó, MCP, TS menos TMI, seria isso aqui, ó, vou botar já a fórmula como a gente está aqui, ó, MCP, um delta de TI, menos um delta de TO. Seria a nossa expressão para essa troca de calor. Só que isso aí ficaria meio ruim, né? Porque essa diferença de temperatura vai variando. Assim. Se você quiser saber uma troca média, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o que é chamado de média logarítmica, tá? Ou seja, porque tem essa distribuição de temperatura. E aí vai lembrar uma coisinha que a gente já viu. A nossa variação de temperatura, a diferença de temperatura não é fixa nesse caso. Não é igual numa placa plana que você tem uma temperatura de superfície constante, você tem sempre a mesma diferença de temperatura. Não é isso. Então, para você definir essa troca de calor é um pouco mais complicado. Você tem uma diferença que vai não só ela decai, mas é diferente também daquele caso você pensar numa placa plana com fluxo de calor constante, né? Porque a temperatura varia, mas ela não varia exponencialmente. A diferença de temperatura não tem essa variação exponencial que a gente está vendo. Essa variação exponencial ela dificulta muito. Então, para tratar esse problema, é uma adaptação natural de você pegar a lei do resfriamento de Newton e transformá-la nisso daqui. Ó. Você falar que a sua troca de calor, vou até abrir aqui agora, você pode substituir isso aqui, né? Tá falando na equação. Tá. Você pode. Deixa eu ver. CP da equação 8.42. A gente pode definir isso aqui, ó. Ah, tá. Porque isso aqui pode ser escrito dessa forma. Isso aqui pode ser escrito assim, ó. Q ponto, segundo a definição do livro, Q ponto é igual a M ponto, ponto CP. Isso aqui vai ser o que? TS menos TMI menos TS menos TMO. E você poderia pegar aqui e resolver essa questão e substituir lá na equação, lá nessa equação aqui de cima, que seria essa daqui, ó. Poderia substituir nessa equação aqui para você obter o seguinte, você obter essa formulação aqui, ó, falar que o seu Q ponto, na verdade, pode ser expresso dessa maneira, Q ponto é igual a M ponto CP vezes um delta de TM, ou seja, variação da temperatura média. Isso aqui seria, na verdade, expresso dessa forma, o LM. Esse LM é o que a gente usa, a gente já utilizou esse LM aqui ao longo do curso para falar de convecção externa em alguns casos específicos. É o que? Ela é a média logarítmica, né, chamado de, deixa eu ver, falar a média logarítmica da diferença de temperatura. Média logarítmica de ΔT, da diferença de temperatura, ou seja, a temperatura vai variar, tem essa variação exponencial, mas ela vai ter uma média logarítmica que vai ser expressa desta maneira aqui, ó. A média logarítmica de temperatura, ΔT LM, ela é igual a ΔT0 delta T0 menos T0 não, T de saída, né? A diferença de temperatura, ó, vai ser isso aqui. A diferença de temperatura na saída menos a diferença de temperatura na entrada, dividido pelo logaritmo neperiano. Aí aqui vai estar a nossa diferença de temperatura na saída sobre a diferença de temperatura na entrada. Isso aqui a gente já trabalha com isso, né? Já trabalhou com isso na parte de convecção externa, quando a gente estava falando disso aqui, ó, deixa eu pegar e mostrar para vocês, estava falando dessa parte aqui, não era jatos colidentes não, era justamente aqui, ó, no escoamento sobre feixes tubulares. E é meio que análogo uma coisa a outra, né? Porque a gente também entende isso. Se você tiver, por exemplo, um feixe tubular
Cada tubo tem uma temperatura de superfície maior do que a temperatura do fluido. Esse fluido vai passando, a gente começou a falar, vai ter muita troca de calor no começo, depois vai diminuindo, chega numa hora que as temperaturas vão começar a se equalizar. Se você tiver um número infinito de feixes tubulares, em alguma hora vai chegar no ponto em que a diferença de temperatura entre o fluido e a temperatura de superfície ela não existe mais, aí você não tem mais troca de calor naquele momento, né? É praticamente a mesma coisa que acontece no escoamento dentro de um tubo, tá? Ou seja, se aqui você tinha isso e aqui você tinha, olha só, a nossa média logarítmica aparecendo novamente, tá vendo? A média logarítmica definida exatamente como a gente acabou de definir. Temperatura de superfície, temperatura de entrada e temperatura de saída, só que nesse caso é a temperatura média, né? Está falando a temperatura ali do fluido todo, porque também você meio que considera que é uma temperatura média para todo mundo. Mas nesse caso aqui você vai ter a média logarítmica, você vai ter a expressão exponencial para esse decaimento da temperatura, porque a temperatura aqui ao longo dos feixes ela também decai, essa diferença de temperatura também é exponencial. Quando a gente falou de leitos recheados, tinha a mesma expressão, porque um leito recheado também é um pouco disso, né? Se tiver várias pedrinhas ali no meio, e elas estão passando por meio das pedrinhas, ela tem uma certa temperatura, chega numa hora que vai se equalizar essa temperatura e esse decaimento da diferença de temperatura é exponencial também. A gente já passou por isso aqui, ou seja, quando você tem esse tipo de comportamento, é natural, tá? É natural que você... Deixa eu diminuir essa página, ficou muito grande, né? Acho que eu exagerei ela aqui um pouquinho. Quando você chega nesse nível de esse comportamento físico, é natural que você pense em alguma outra forma de expressar para você conseguir entender qual que seria essa troca de calor, tá? Você conseguir encontrar essa troca de calor de alguma forma, a troca de calor média, porque você vai ter a temperatura, vai ter essa variação, né, com uma variação exponencial ao longo de x, e a diferença de temperatura também tem um comportamento exponencial. Você precisa encontrar qualquer média dessa diferença de temperatura até chegar no final do tubo que você está estudando. Bom, então isso aqui seriam os recados finais. A gente está trabalhando com esse tipo de problema, temperatura constante. A lei do resfriamento de Newton é essa daqui. A gente vai utilizar o M vezes o CP vezes a diferença logarítmica, né? No caso aí, poxa, eu até escrevi errado. Caramba, olha só, escrevi muito MCP. Isso aqui, na verdade, ó, isso aqui é a lei do resfriamento de Newton, vai ser isso aqui, é H barra vezes a área vezes a diferença essa diferença logarítmica, a média logarítmica das diferenças de temperatura, tá? Você chegou nesse ponto aqui, você tem essa troca de calor, que é definida dessa forma. Você consegue, então, para você definir o seu H barra, você vai utilizar o número de Nusselt, as convecções que a gente conhece, que a gente vai encontrar por aí, e você consegue utilizar isso também para descobrir, se você precisar em algum momento descobrir qual seria a sua temperatura média na saída em algum ponto. Você precisa descobrir qual é a temperatura média que você tem, tendo H barra você vai encontrar isso aí também facilmente dentro do seu problema, beleza? Então a gente consegue utilizar isso aí. É importante a gente se lembrar, isso aqui é uma lei, a lei do resfriamento de Newton, esse que está marcado em amarelo, a lei do resfriamento de Newton para o caso desses escoamentos em tubos que tem a temperatura de superfície constante, temperatura de troca de calor ela é constante, e por isso gera esse comportamento de uma diferença de temperatura que tem esse comportamento exponencial ao longo de x. E aí você precisa usar a média logarítmica da diferença de temperaturas. A definição dela é essa daqui. Como você chega nessa definição? Deixa eu ver, está aqui meio que... a gente tem uma ideia, né? Quer ver? Isso aqui veio da H barra vezes a área da superfície. Mas são 8,37, a gente expressa dessa forma aqui. Mas são 8,42. Eu entendi. Ó. Olha só, você vai pegar essa expressão aqui, ó. Olha, você pega essa expressão aqui, quer ver? Se você pegar essa expressão aqui agora e substituir para o MCP que está nessa expressão aqui de cima, ó, que está nessa expressão aqui, opa, caramba, substituir pelo MCP que está nessa expressão aqui, ó, pega aqui, substitui para m.cp que está nessa expressão, você consegue encontrar a expressão que vai te dar a média logarítmica das temperaturas.
tá? Aí vai aparecer realmente essa média logarítmica das temperaturas. Por quê? Porque você tem já aqui, ó, o P vezes o L, o perímetro vezes o L é a área, né? E você tem o H barra, vai ficar a H barra, o que vai ficar aqui na verdade? Olha só, P vezes L, você sabe que nesse caso, ó, a área da superfície é igual a P vezes L, ou seja, você tem nessa expressão aqui, você vai ter o quê? Vai ter o logaritmo neperiano de delta T0 sobre delta T0, não estou falando T0 toda hora, T de saída sobre delta de T de entrada, é igual a menos A, que é o PL, né, perímetro vezes o comprimento, vezes o H de L que você está estudando, dividido pelo seu MCP, que você pode simplificar dessa forma aqui, ó, Q ponto, dividido pela diferença de temperatura. Então isso aqui vai virar Q ponto, dividir, como está dividido por essa diferença de temperaturas, eu vou jogar a diferença de temperaturas aqui em cima, ó, diferença temperatura na saída menos a diferença temperatura na entrada. E isso daqui, que a gente vai a gente consegue sair para isso aqui, quer ver? Vai ser o Q ponto dividido pelas diferenças. Vou jogar isso aqui, vou trocar isso aqui de lado, tá certo. Aí eu vou, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse parênteses que está aqui, ó, vou passar ele dividindo, e ele vai nos dar o seguinte, vai dar o logaritmo neperiano dessa diferença de temperaturas na saída e na entrada, dividido pela diferença de temperaturas na saída menos a diferença de temperaturas na entrada, é igual a menos A vezes H, L, esse H aqui no caso que a gente está querendo, né, o H é o H barra, né, então H barra aqui em cima, H barra aqui embaixo, dividido por Q ponto, que é a nossa troca de calor, e agora eu vou só inverter esses dois aqui de lado, então vai dar, ó, Q ponto é igual a aí eu vou jogar isso aqui para baixo, vai virar Ln e vai inverter, eu acho, as ordens, né? Ln de T0 menos Ti, deixa eu ver. Aqui é porque aqui está Ti no começo, ó. Então eu errei aqui nesse comecinho, isso aqui, ó. Isso aqui deveria ser Ti e To. E aqui deveria ser Ti e To. Deixa eu corrigir isso aqui, antes da gente fazer mais erros, ó. Ti, To, aqui Ti e To. Beleza, temperatura de entrada menos a temperatura de saída. Isso aqui, então, na hora que eu inverter, eu vou mudar o sinal, colocar isso aqui como positivo. Então isso aqui passa a ser mais e menos. Aí eu vou inverter esses dois, vai dar igual a H barra de L vezes a área da superfície multiplicado por delta de T0 menos delta de Ti dividido por logaritmo neperiano de delta de To dividido por delta de Ti. Está aqui, ó. E essa formulação, ela é justamente igual ao que a gente chama aqui embaixo de média logarítmica da diferença de temperatura. É justamente o que a gente tem aqui embaixo, beleza? Então, essa expressão aqui, ó, deixa eu marcar ela em amarelo. Essa expressão aqui é justamente igual a essa daqui, ó. A essa daqui, beleza? Então agora ficou completinho a nossa análise, beleza? Ficou completo aí a nossa discussão. Chegamos até, informamos por que é a média logarítmica é dessa forma, que a gente quer encontrar, a gente substitui aqui, aí a gente consegue encontrar nessa primeira formulação aqui qual que é essa troca de calor. Fica com a cara, né, de um mecanismo de troca de calor aí pra gente, beleza? Então debatemos, discutimos, chegamos nas respostas finais, é o fim dessa parte aí. O que mais? Eu acho que tem um comentário que ele faz aqui que eu queria fazer também no final, né? Ele faz um comentário aqui no livro, fala assim, olha, tem alguns casos que a temperatura de superfície, na verdade, você tem que considerar que a temperatura do fluido externo, a superfície, que é constante. Eu cheguei a falar isso aqui para vocês, desse caso, né? A gente falou sobre o caso de uma temperatura de superfície estar, por exemplo, com um tubo, e a temperatura externa dele está sendo mantida constante por um processo de saturação, por algo que está condensando ou está vaporizando. Nesse caso é a superfície externa que está com a temperatura constante, mas como é que você sabe então que a temperatura é constante no tubo, né? Se o tubo for um bom condutor de calor, vai ser a temperatura constante. Então você considera isso aí também e resolve o problema dessa maneira, entendeu? Vamos ver, depois vai ter exercício resolvido para vocês trabalharem. É só isso por enquanto, um abraço pessoal, até mais.